Olá, o meu nome é Carolyn Marques e eu estou a convite do Fred Pontes fazendo que seria uma palestra, mas na verdade é uma explanação a respeito de um trabalho que tem sido desenvolvido pelo Ricardo Costa nos hangouts que ele tem feito no seminário Guerra Psicológica. E esse hangout veio a ser discutido em dezembro com a doutora Cândida Costa e outras colegas que também participam do seminário Guerra Psicológica. Esse seminário nessa data foi sobre o feminismo, e o Fred então me pediu que eu escutasse essas palestras, essa conversa, na verdade esse hangout, e apresentasse para vocês essa observação do enfoque do Ricardo Costa a respeito das questões do feminismo na sociedade. Então eu fiz um resumo, foram 5 horas e pouco de hangout, e essa é uma visão dele, que ele tem feito, e através dos estudos ele tem demonstrado, conversado, e isso reflete o seu estudo. E depois nós vamos falar das observações que nós mulheres também fazemos, eu como profissional, a doutora Cândida como profissional, que a gente tem visto na prática, no dia a dia, os efeitos dessa questão do feminismo na vida das mulheres, das famílias, enfim, da nossa sociedade. Bom, o feminismo, ele eclodiu, aqui a chamada primeira onda do feminismo, no início do século XX, em que as mulheres, no final do século XIX, início do século XX, onde eclodiram movimentos em prol do voto feminino, que é chamadas sufragistas, né? São mulheres das classes, das elites, que batalharam naquela ocasião, ao longo daqueles anos, pela liberdade das mulheres de votar e de participar da vida pública, da vida política e também do trabalho. Com a eclosão da Revolução Industrial, com a vinda das guerras, as mulheres acabaram se transformando realmente. Houve a necessidade de utilizar as mulheres como força de trabalho, uma vez que os homens foram para a guerra, né? E utilizaram inclusive crianças também naquele período, e elas trabalhavam em condições sabidamente insalubres e de grande dificuldade. Então as mulheres da elite naquela ocasião, elas usaram as próprias dificuldades das mulheres que trabalhavam como massa de manobra, aquelas mulheres simples, né, das classes inferiores, para sustentar o seu movimento. Mas na verdade o que elas queriam era lutar pelo poder de votar das mulheres da elite. Na verdade, não foi contemplado naquele momento os direitos dos escravos, os direitos de outras mulheres das classes inferiores. Lembrar que naquela ocasião apenas os membros da classe política, da classe mais elitizada, é que podia participar da vida política do país. Então isso aconteceu inicialmente na Inglaterra e depois também se estendeu aos Estados Unidos, em que houve, inclusive, tem muitos relatos dessas mulheres que lutavam pelo voto nos Estados Unidos, quando foram confrontadas diante do movimento também para que os negros tivessem direito ao voto, e que elas acharam aquilo um absurdo. Se fossem eles negros, ou homens ou mulheres, elas achavam absurdo que homens viessem a votar antes que elas mesmas tivessem o direito, homens negros, né, viessem a votar antes que elas tivessem o direito de votar. Então esse movimento, desde o seu início, ele traz diversas inquietudes quando se analisa hoje de uma maneira realística o que isso representou de fato. Em meados dos anos 60 para os anos 70, final dos anos 60, houve o que se chamou a segunda onda do feminismo. E aí eclodiu-se uma grande produção de livros e de trabalhos de mulheres que lutavam aí não mais pelo voto, mas por um espaço maior na sociedade, um espaço maior nos ambientes de trabalho, e também aparentemente por uma supremacia das mulheres sobre os homens.
Elas não admitem isso em todos os processos, em todos os documentos em que você vai ler a respeito, que é emitido por elas, não é? Fazem parte desse movimento. Elas dizem que isso é um movimento de igualdade. E aí nós já caímos num problema muito sério, que não existe igualdade entre homens e mulheres. Não há igualdade biológica, não há igualdade mental, não há igualdade de desejos, enfim, somos dois seres que são humanos, mas que se comportam, que sentem e que se expressam de maneira totalmente oposta, praticamente um do outro, e de maneiras muito peculiares a cada um desses grupos. Então, o que se quis através do feminismo, e a gente vê o efeito disso hoje nessa implantação de pautas que visam feminizar as crianças do sexo masculino, reduzir, borrar os seus contornos de masculinidade na educação, muito fortemente. As próprias pautas, da agenda LGBT, que são a favor de uma liberdade de expressão, e aí vem transgeneridade também, que ignora completamente os fatores biológicos nesses processos, que eles dizem como pesquisas, mas eu nunca vi fazer pesquisas a respeito de algo tão profundo, arraigado e dependente de hormônios, como é o caso da masculinidade ou da feminilidade, inclusive da própria essência do ser, desse eu feminino ou desse eu masculino. Desintrincar isso, conseguir separar da sua biologia, não é? Então, assim, são estudos que não deveriam nem ser levados a sério, mas na verdade eles fazem parte de uma agenda que visa a destruição da sociedade ocidental. E o estudo que o Ricardo fez, as avaliações observacionais que ele fez, foi que o que a gente encontra hoje são meninas entrando 12 anos, uns 12, 13, entrando na puberdade, se apresentando de uma forma, são meninas assim, é uma geração que está perdida, com uma sexualização extremamente precoce e que não veem na figura masculina, elas não conseguem perceber, eu acho que principalmente por esse motivo de que boa parte delas são de lares que são sustentados e mantidos, enfim, que tem como seu líder as mulheres, ou que a figura masculina foi completamente apagada como uma figura de valor que elas consigam olhar como um modelo, esse homem que seria o pai, ou enfim, o provedor, o protetor dessa menina. E quando elas não conseguem ver neste homem este protetor, na figura do pai ou de quem represente essa figura, elas ficam muito agressivas, as meninas. Elas têm esse comportamento mais agressivo, de correr atrás e das coisas de uma maneira muito... E a gente vê, ao contrário, os meninos dolorosamente sendo inibidos de expressar sua masculinidade através daquelas brincadeiras brutas que eles têm, através de brincadeiras de polícia e ladrão, de brincar com arma, de desmontar e montar as coisas, e a gente fala que destroem as coisas. Então as mães, as próprias mães hoje, que são frutos, estão hoje com 30, aos 40 e poucos anos, que estão criando essas crianças, elas vêm de uma saraivada de ideias que têm sido incutidas na sociedade a respeito de como deve ser uma mulher moderna, e elas estão passando isso para os seus filhos. Na verdade, elas estão, ao invés de trabalharem como se trabalhava antigamente, na nossa ancestralidade, antes da época da Revolução Industrial, em que as mulheres trabalhavam em coletivos, várias mulheres, né, trabalhavam juntas, lavavam roupas juntas nos rios e cuidavam das crianças também de uma forma gregária, e ali elas estavam conversando, inclusive com suas mães, com suas avós, suas bisavós, as mulheres anciãs que participavam desse processo.
essas mulheres perderam isso hoje. Hoje a menina cresce ouvindo: minha filha, você precisa estudar, adquirir a sua profissão, ser uma pessoa independente. Então, desde pequenininha, a menina escuta que o sonho dela não é através de brincar com boneca, ela quer ser a mãezinha e vivenciar essa coisa da maternidade. Isso é suprimido dela praticamente, porque eles: não, você tem que ser uma profissional. Você tem que escolher uma profissão, estudar muito, se dedicar àquilo. E aí, quando você se transformar nesta profissional e conseguir um bom emprego, você terá então o momento certo para você escolher esse homem com quem você vai formar a sua família. E o que acontece é que elas, nessa busca pela profissão, nessa entrada nesse meio profissional, elas se desfeminilizaram, elas suprimiram a sua feminilidade de uma forma assim, a se tornar pessoas muito agressivas do ponto de vista de competitividade, porque elas estão lutando ombro a ombro com os homens por postos de profissão, postos de trabalho. E elas não querem só um posto de trabalho, elas querem galgar degraus nessa carreira. Elas hoje reivindicam, está muito em pauta, a gente viu na entrevista com o Jair Bolsonaro, na Globo, a reivindicação da Renata Vasconcelos, falando a respeito da situação, o que ele vai fazer pelas mulheres, porque elas querem salários iguais. Eu, sinceramente, não conheço das minhas relações nenhuma mulher que tenha salário diferente de homens, que exerçam o mesmo trabalho, a não ser que elas trabalhem mais, ou a não ser que elas tenham se expressado como profissionais de uma forma muito superior, e aí elas realmente ganham mais. Isso nas profissões liberais a gente vê isso muito claramente: quem é melhor profissional e trabalha muito ganha mais, obviamente. No serviço público a gente vê a isonomia estabelecida. Então, por mais que você trabalhe muito e tenha um colega que trabalha muito pouco, você vai ganhar igual a ele. No serviço público é assim. E os postos de trabalho acima, que exigem muito na profissão, seja em qual que for, na carreira executiva, por exemplo, que é um ambiente de muita competitividade, vemos que tem poucas mulheres com esse apetite real por essa ambição que precisa ter aquela pessoa que vai chegar lá naquele Olimpo, naquele delta superior das organizações, não é? Tem poucos postos, é um espaço muito rarefeito. Então, o que se vê é que mulheres, em geral, não têm por si mesmas esse desejo intenso de atingir esse tipo de posição, e nem de pagar o preço para se chegar a isso, porque o preço que se paga é muito alto. Homens são capazes, em geral, esses que chegam a essas posições, não estou falando de todos os homens, mas você vê isso muito mais no masculino do que no feminino, a capacidade de se dedicar profundamente a algo, deixando de lado todos os aspectos da sua vida, inclusive familiar. São homens que têm mulheres que reclamam que eles não viram o crescimento dos filhos, que eles não participam dos momentos de criação, das dificuldades do dia a dia de uma criação das crianças, porque estão dedicados à carreira, estão focados naquilo de uma maneira muito intensa. E, na verdade, homens chegam mais lá em cima dessa forma porque eles têm esses traços naturais na personalidade, da agressividade, da competitividade e da busca por isso. As mulheres, elas tendem a ser mais solidárias, a se dar melhor em profissões que precisam usar mais a fala, a conversa, o ouvir e o falar, as trocas como base para esses processos. Então, elas são muito mais gregárias, as mulheres são, em geral, muito mais solidárias, e as mulheres que buscaram na profissão chegar a essa situação de superioridade em relação a postos de trabalho, enfim, chegar a ser um CEO de uma grande empresa, são mulheres que abriram totalmente mão disso, da solidariedade,
e de entender o lado do outro, que é uma característica muito feminina, não é? Então, assim, são mulheres que podemos dizer têm traços psíquicos muito mais da masculinidade do que da feminilidade. E nos trabalhos observacionais do Ricardo, que ele apontou nesse hangout, foi da observação exatamente disso, das mulheres e dos homens perdendo a sua característica própria do sexo e assumindo, há uma transposição praticamente de caracteres de personalidade entre os sexos, em que as mulheres se tornaram empoderadas, entre aspas, e se tornaram masculinizadas num certo sentido, de que elas buscam essa ambição, realizar esses processos da ambição desmedida na carreira, em detrimento da sua vida pessoal, da sua vida íntima. Mas quando as mulheres fazem isso, elas perdem algo muito importante, que é a relação, o estar com o seu eu feminino. E isso causa nelas um grande sofrimento. As mulheres têm passado, eu tenho visto isso diariamente no consultório há anos, e isso tem se acentuado nos últimos anos. Vejam bem, quando eu estava fazendo medicina ainda no final dos anos 80, 88, 87, quando eu fiz a cadeira de obstetrícia, que veio a ser uma das minhas especialidades, se falava na mulher primípara idosa, era a mulher que ia ter filhos pela primeira vez com 30 anos de idade. Hoje isso é considerado assim, um absurdo, porque na verdade se achava que aquilo tinha risco para a mulher. Ninguém falava da parte psíquica dessa mulher. Por que era idosa, né, essa mulher no aspecto psíquico? O que acontece hoje é que a mulher chega aos 30 anos ainda nem pensando em ter filhos. Quando ela chega aos 30, que ela adquiriu a profissão e começou a andar dentro da sua carreira, e ela olha em volta e começa a ver as amigas se casando, ela pensa, puxa, não tá fácil, não tem esse homem. E começam a culpar o homem, o masculino, por ser tão diferente daquilo que elas idealizaram. Então, elas não encontram o parceiro, elas se acham infelizes porque se percebem já maduras e incapacitadas de ter essa família, de que elas abriram mão nos anos mais precoces, dos seus anos 20, né, pelos estudos e pela profissão. E aí elas veem que esse lugar é um lugar de muita angústia. Muito tem se falado hoje a respeito do aumento do suicídio no Brasil. No mundo inteiro isso está acontecendo, entre jovens, entre mulheres e homens inclusive, mas as meninas se cortando, apresentando sinais assim de depressão profunda, de ansiedade muito grande. Então meninas com problemas ligados à alimentação, de peso também, de bulimia e casos de anorexia, e uma busca eterna por uma perfeição física, e que elas viam muito isso porque são sexualizadas muito novinhas, que o corpo é o seu elemento de troca, é o seu grande trunfo nesse mercado. E aí, quando elas percebem que esse corpo não tem esse efeito, elas buscam através das academias e de fazer muito exercício físico para preservar esse corpo. E aí você vê lentamente um processo psíquico em que ela olha para si e se acha gorda, mesmo sendo magra. E a gente vê isso com muita frequência. Eu escuto, todas acham que estão acima do peso. É a coisa mais rara eu ouvi de uma mulher, doutora, eu gostaria de ganhar alguns quilos. Isso é a coisa mais difícil que existe. Se eu tive 2 ou 3 casos em mais de 15 anos de mulheres querendo ganhar peso, porque tem realmente um biotipo de magreza e tal, que outras consideram elegantes por excelência, e hoje a gente vê aquela magreza da Twig saindo daquele processo e passando para uma mulher que tem pouco conteúdo de gordura, mas tem muito músculo. Então agora tem uma moda tremenda das mulheres, eu não sei se isso é uma negação da própria feminilidade, elas não querem menstruar.
Não menstruar não é um problema. Se você estiver fazendo qualquer abordagem hormonal, como método anticoncepcional, e às vezes como tratamento até para uma endometriose ou prevenção da evolução de uma doença de endometriose diagnosticada, a não menstruação é um processo que a gente toma mão como tratamento. É importante como tratamento para endometriose, por exemplo, que a mulher não menstrue. Só assim você vai conseguir atrofiar aqueles pontos de tecido endometrial que estão fora do seu local, estão ectópicos no organismo. Então, mas na verdade, assim, a gente vê uma busca muito grande por colocação de implantes de testosterona, de gestrinona, que são substâncias que não são próprias do feminino, apesar de que toda mulher tem uma quantidade de testosterona, mas se nós formos comparar as taxas de testosterona de uma mulher com as taxas de testosterona de um homem, a gente vai ver que é de uma ordem de grandeza de mais de 10 vezes o mínimo do masculino, está começando em 10.000, e o da mulher, o máximo dela seria 100, vamos dizer, para fazer uma comparação. Então, a gente está falando de um cérebro masculino que é banhado em testosterona, e isso provoca, sim, mudanças no modo, ou uma modelagem na forma do pensamento, nos interesses. A testosterona, ela realmente produz um imprint cerebral masculino neste homem. E a falta dela ou a baixa dela, ela não se expressa como dominante, nos leva a ter um cérebro feminino, que é o cérebro gregário, é o cérebro voltado para a criação de filhos, para a realização de tarefas do feminino, para características psíquicas do feminino. E com esse modo de criação, quando eles pegam crianças que estão numa faixa muito precoce ainda da formação da personalidade, que são crianças de 5, 6, de 4 até 7, 8 anos de idade, 9 anos, eles pegam essas crianças e dizem para ela que não, que aqui ela gostar de boneca está errado, que menino também pode brincar de boneca, e colocam os meninos brincando de boneca, e passando esmalte na unha, e passando batom, calçando roupa da mãe, sapato alto, e se vestindo, dizendo que isso não tem problema nenhum. Então, os brinquedos que os meninos normalmente gostam, e isso foi provado através de vários estudos, que colocam as crianças numa sala de brinquedos, por exemplo, as meninas vão sempre buscar aqueles com quem elas se identificam, e são brinquedos que a gente considera femininos. E os meninos, da mesma forma, eles vão querer montar, eles vão querer desmontar, eles vão querer desmanchar para saber como é que funciona. Eles têm uma inteligência e uma curiosidade no sentido de como os mecanismos acontecem num determinado fenômeno que eles observam, mesmo antes dele saber que aquilo foi criado ou que acontece na natureza. Ele não tem nem essa percepção, ele já quer descobrir como funciona. As meninas não costumam ter esse tipo de interesse. Elas querem ter um telefone celular, elas jamais vão pensar em desmontá-lo. Querem ter um iPhone, elas querem fotografar, usar o aplicativo que pode fazer isso, fazer aquilo, mas ela não tem o menor interesse em como aquilo funciona. Do brinquedinho que eles têm lá de montar, de armar, meninos gostam de brincar de caminhão, eles adoram carro, eles adoram velocidade, eles adoram todas as coisas ligadas ao risco. É impressionante a diferença, como eles gostam de armas, como eles gostam de subir nas coisas e de pular e correm riscos. Então a gente percebe, tem um estudo muito interessante sobre álcool, eu vou escapar um pouquinho aqui do assunto do feminismo, para falar sobre, foi um trabalho que foi feito nos Estados Unidos com adolescentes de 16 anos. Eles começaram a dar álcool para eles, bebida alcoólica, uma vez por mês, e era só cerveja que eles davam. E acompanharam esses meninos dos 16 até os 24 anos de idade, 25. E esse trabalho mostrou o seguinte: os meninos que usavam álcool, eles permaneceram com algumas características. A primeira delas que eles viram é uma incapacidade de avaliar o risco das situações. Então a gente vê que os meninos, eles correm muito mais riscos do que as meninas de forma geral.
Eles é que sobem lá em cima de uma ponte para fazer xixi lá embaixo, sobem em cima do monumento lá em Brasília, igual meu sobrinho fez, meio bêbado, lá no JK, no Memorial JK, subiu lá em cima daquele troço inclinado e fez xixi lá de cima. Então, esse tipo de coisa, é muito difícil você ver meninas correndo esse tipo de risco. Em geral, elas não são dadas ao risco. Elas analisam muito mais, elas têm mais medo, porque elas têm uma percepção um pouco mais precoce do risco embutido nas situações e elas têm um senso de preservação maior. E o que a educação atual tem feito, bom, para terminar essa questão do estudo lá sobre o álcool, e por isso que nos Estados Unidos não se permite que os jovens bebam abaixo dos 21 anos de idade, é porque até os 21 anos existe ainda uma certa plasticidade cerebral e o cérebro ainda está em formação. Então, percepções de risco, por exemplo, são coisas que são atingidas nessa faixa etária. Quando você começa a dar álcool, o álcool inibe esses centros e eles observaram que esses rapazes ficaram para sempre dentro do modelo do estudo incapazes de perceber riscos, então mais dados ao risco em determinadas situações. Também viram questões ligadas à memória, que se perdeu, e a própria inteligência, a organização da inteligência, da memória, que ficou um pouco prejudicada nessas pessoas que usaram álcool. Então a gente vê que essa questão do risco, ela é muito inerente no sexo masculino. As meninas não são muito chegadas a isso. E o que se tem feito é desafiado essas meninas para que elas façam coisas das quais elas não têm certeza se elas querem, mas elas, desde novinhas, não, eu posso. Agora, recentemente, uma moça que eu conheci não tem muito tempo, mas porque tem um carinho muito grande, uma profissional da minha área, eu a conheci trabalhando no hospital, ela engravidou, o relacionamento, eles estavam um pouco afastados, ela resolveu ter a gravidez, levar adiante, mas não está junto com o seu parceiro. E ela participa do PSOL e de ações do PSOL dentro da comunidade carente. Ela é uma pessoa muito dedicada a essas mulheres pobres, ela faz grupos lá de conversa a respeito de violência e tudo, trabalha nesse aspecto. Eu fiquei surpresa quando ela postou uma foto da filha, ela teve uma bebezinha linda há pouco tempo atrás, com uma camisetinha que a menina ganhou, escrito puta peita. Aí eu falei, o que é isso, puta peita? Depois vocês entram, hashtag puta peita, tudo junto. É um grupo aí, né, que fala, que estimula esse empoderamento das mulheres. Aí tem várias frases, igual aquele keep calm, faça isso, não sei o quê. Elas falam, eu sou mulher também faz isso, mulher também faz aquilo, falando de coisas que são normalmente de atividades masculinas, né? Então, há um processo muito evidente de transformação de um modo natural de pensar, de um modo que antes era aprendido nas comunidades femininas, nesses grupamentos femininos que se formavam na era agrícola, enfim, até na época da caça, que as mulheres ficavam juntas e cuidando da prole, cuidando dos seus idosos, cuidando dos doentes, enquanto os homens iam exercer as atividades de risco, caçar e iam fabricar coisas e tinham que fabricar ferramentas. Tudo isso eram os homens que faziam. E essas mulheres saíram desse aspecto, estão querendo ganhar esse espaço no mundo masculino. Os homens, por sua vez, estão perdendo espaço. Hoje a gente está vivendo uma hegemonia do chamado politicamente correto, em que, na verdade, há uma verdadeira mordaça. As pessoas não podem se expressar, elas não podem rejeitar determinadas ideias. Se essas ideias fazem parte de uma pauta, há uma hegemonia em relação àquilo, e isso provoca a famosa espiral do silêncio. Tem um livro escrito por uma mulher, eu li esse livro, Susan, me esqueci do nome dela agora, que chama Espiral do Silêncio, que fala exatamente sobre isso. As pessoas vão ficando tão cansadas e aterrorizadas até com o nível de agressão que elas recebem de volta quando elas se expressam contrários a determinadas coisas, obviamente que não condizem com a realidade,
que elas acabam se calando. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Nós temos meninas infelizes, jovens mulheres infelizes, que exauriram a sua capacidade sexual, a sua atração, o seu atrativo, o seu corpo como uma ferramenta de poder, porque na verdade esse poder só se exerce no virtual, e isso é uma outra coisa. O sexo hoje está virtual, as mulheres se queixam diariamente para mim da falta de libido. E, doutora, não tem um remedinho aí para isso? Aí eu começo a falar dos problemas, porque 80% das questões ligadas à baixa de libido, a não ser que seja doença, depressão em si, enfim, situações que você está passando, pós-parto, né, a progesterona, a prolactina elevada, ela deprime um pouco essa questão da sexualidade, é um momento de vida muito difícil também, por cansaço, por exaustão mental, física, até pelo despreparo dessas mulheres, né, para estar passando por essa questão. Todas, absolutamente todas, ficam chocadas com a sua maternidade, com a parte prática, com a parte real da maternidade. Eu as vejo muito felizes na gravidez, acompanhando as ultrassonografias, fazendo festa, cada mês tem festinha do mês, tem festinha disso, festinha daquilo, festinha de revelação do sexo. O próprio chá de bebê virou uma grande festa, parece uma festa de 15 anos, hoje o chá de bebê. Elas fazem o álbum, elas fazem book, elas fazem todo tipo de coisa. Daí nasce o bebê e elas pegam aquele pacotinho, levam para casa e elas estão absurdamente aterrorizadas. Não vem com manual, né? O bebê não vem com manual. E elas estão vindo de famílias que elas não puderam observar a criação de crianças. A gente vê, eu sou de uma família que nós somos 6 irmãos. Quando eu tinha 8 anos, meu irmão mais novo nasceu. Minha mãe tinha 40 anos. Nós somos 5 mulheres, ele é o último. E eu me lembro como com 8 anos eu virei uma mãezinha dele. Eu queria cuidar, eu queria dar banho, então eu pedi para minha mãe, me ajuda, me ensina, eu quero cuidar dele. Minha mãe era professora, trabalhava demais e ela realmente permitiu. A minha irmã mais velha também cuidava dele, eu me lembro assim, dela cuidando. Nós criamos o meu irmão, a verdade é essa. Junto com a minha mãe, é claro, né? Mas nós nos apoderamos daquilo, a gente curtiu demais. Então, quando eu fiz enfermagem, antes de fazer medicina, eu fiz faculdade de enfermagem em São Paulo, um dos momentos mais felizes para mim na faculdade foi quando eu passei pela neonatologia. Eu me lembro agora que tinha uma professora muito alta, grandona, assim, brava, que era a nossa professora de neo, a gente morria de medo dela, porque ela era muito exigente, muito, assim, um general. E a gente temia muito essa professora. E ela ensinando, ela falou assim, olha, o neném não quebra, tá? É assim que pega. Aí pegava na cabecinha do bebê assim, e explicava como é que fazia o banho. Você não deixa ele passar frio, deixa embrulhado, lava a cabeça. E eu vi, nossa, tem toda uma técnica para dar banho. E eu dava banho no meu irmão. Eu aprendi aquilo com a minha mãe. Ela botava um dedo em cada ouvidinho, assim, por trás da cabecinha, para não entrar água no ouvido. Jogava água na cabeça, passava o sabão. Então aquilo para mim, quando eu me tornei mãe, a minha mãe pediu para dar o primeiro banho em casa e eu deixei porque acho que ela estava com saudade daquilo, mas eu não tive o menor medo. E eu vejo hoje as mulheres com muito medo. Quem pode acaba pegando uma enfermeira para cuidar, para ir para casa dela. E tem mães que falam para mim, olha, doutora, eu não dou banho, meu marido já aprendeu a dar banho, eu tenho nervoso, vou esperar ele ficar duro, grandinho primeiro. Então, assim, existiu, infelizmente, um afastamento terrível da mulher com essas funções que fazem parte da sua natureza psíquica, biológica, que é ser mãe, que é o cuidar e tudo isso. Então as mulheres perderam muito. Quando elas se dão conta, a questão do aborto, por exemplo, é uma questão absolutamente de enfraquecimento do feminino. Ao contrário do que se diz, há um enfraquecimento espiritual, ao contrário do corpo é meu, essa criança está sob sua guarda, ela não te pertence.
você é espiritualmente responsável por esse ser, pela nutrição dele, pelo desenvolvimento dele quando ele está dentro do seu abdômen. E depois no mundo exterior, você é sua mão, seus olhos, seus ouvidos, você é o seu intérprete desse mundo. A mulher é o intérprete dessa criança. E quando essa mulher é um bom intérprete, ela consegue formar crianças saudáveis psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quando ela percebe que esse embrião é um grupo celular e ela pode arrancar a qualquer momento, porque afinal o corpo é dela, isso coisifica o ser humano de uma forma. E eu tenho visto, olha, eu ouço mulheres falarem sobre aborto desde que eu era muito jovem, até para entender isso. A primeira pessoa que falou comigo sobre isso foi a minha mãe. Ela teve 5, 6 filhos e ela disse que por duas vezes, eu acho, ela nem quis saber se estava grávida e procurou um médico para fazer uma curetagem. Naquele tempo não tinha ultrassom, pelo desespero dela de criar e tudo. E ela falou para mim, anos depois, eu fazia medicina, quando eu perguntei o histórico dela de saúde, um dia fazendo uma anamnese, treinando uma anamnese, a minha mãe me contou isso e ela falou assim, minha filha, eu sei que Deus não me perdoou disso, eu tenho assim uma sensação de que eu não fui perdoada por isso. Aí eu falei, mas como? Você não se arrependeu? Aí ela falou, eu me arrependi. Então eu aprendi com a minha... Falei, como se você se arrependeu? Por que você não se sente perdoada? Se Deus, dentro da nossa visão, né, porque nós somos cristãos, se você entende que o perdão, ele cobre uma multidão de pecados, como diz a Bíblia, como que você não consegue perceber esse perdão? E eu estou falando sobre isso porque esse vídeo não é um vídeo sobre religião, na verdade é sobre como que as mulheres se sentem, por isso que eu estou contando uma coisa muito pessoal, né? Inclusive da minha mãe já faleceu, senão eu teria pedido autorização dela para falar sobre isso, mas nós precisamos falar sobre esse eu feminino interno que fica sufocado, esmigalhado. Você torna as mulheres eram muito mais fortes naquela feminilidade que elas tinham, que elas entendiam nos movimentos feministas aquilo como uma fraqueza. Elas eram uma fortaleza. Elas aprendiam com essas mulheres que se tornavam as matriarcas da família, aquelas viúvas de preto que mandavam na vida de todo mundo. Aquela figura acabou. E as mulheres, essa forma, o arrependimento que a minha mãe expressou para mim, aquilo me calou muito fundo. E hoje, quando eu converso, a vida inteira, né, a partir do momento que eu comecei, até a gente pergunta na história médica, você teve algum aborto? Quantas gestações você teve? Quantos abortos? E elas entendem aborto sempre como provocado. Eu até falo, algum aborto espontâneo? Alguma vez você interrompeu a sua gravidez de uma forma proposital? Elas têm muita vergonha, muito desconforto de falar sobre isso. Quase absolutamente todas as mulheres, não vou dizer que foram todas absolutamente, que eu estou me lembrando aqui de uma que falou, não, eu fiz aborto, eu não queria ter filhos, eu fiz 4 abortos. Essa foi a única mulher, e ela era inclusive uma cantora conhecida, que me falou isso muitos anos atrás. A maioria diz, doutora, eu me arrependo muito. Depois que eu tive filhos, que eu vejo meu filho, e você pode conversar com as mulheres, a maioria delas, todas sabem que idade teriam essas crianças quando elas pensam nisso. Quer dizer, isso é um assunto que fica ali. Então dizer que é uma coisa natural, não é natural. Isso faz uma modelagem, inclusive esse modo de criar as mulheres, de recortar a personalidade delas, para que elas se insiram nesse sistema, né? Porque nós, na verdade, estamos inseridos num sistema de produção e de consumo. A verdade é esta. Então, desviou-se esse eixo feminino de uma visão de que ela era a matriz, a pessoa importante, os seus desejos de ter família e criar seus filhos, que isso era um eixo que orientava a mulher como orientador da sociedade. O que se observou é que houve um desvio nesse eixo, que a mulher hoje ela não deseja mais
Não quer se casar, crescer, casar, ter filhos, formar uma família? Isso não é seu desejo principal. Seu desejo principal hoje é por uma profissão. Ela quer ser bem-sucedida, ela quer alcançar sucesso. Então, esta mudança no eixo feminino mexeu com toda a sociedade. Porque esta mulher hoje que sai e depois até se casa, ela não é mais aquela mesma mulher antes da era industrial que formava uma família, que entendia a colaboração como sendo parte integrante da vida real. Os homens exerciam trabalhos que elas não podiam exercer e elas assumiam trabalhos que eles não eram afeitos a eles. Não era porque ele gostava de ficar voando por aí que ele fazia o que ele fazia. Então, ele fazia porque ele corria o risco, porque ele se sentia também esta pessoa que era o guardião da família, o guardião da mulher. Ele era Desculpa, eu vou ter que interromper para acender a luz, porque está escurecendo. Então, o que se conseguiu com essa mudança desse eixo psíquico feminino é você criar uma geração de pessoas que estão absolutamente insatisfeitas, infelizes, entendeu? Cada vez mais solitárias. As mulheres estão muito solitárias porque ela pode ser CEO lá na empresa dela e ela não consegue muito passar daquele papel de manda-chuva para um papel que ela consiga ter pelo menos uma relação de igualdade e de respeito com o homem dentro da casa. Então, em geral, essas mulheres ficam sozinhas. Mulheres altamente dedicadas à carreira, elas acabam sozinhas. Ou estiveram desde sempre sozinhas e não conseguiram formar uma família. E o que a gente vê hoje no feminismo é elas ainda lutando, elas se juntam em coletivos e continuam discutindo assuntos como patriarcalismo, elas continuam combatendo essa opressão, que elas chamam de opressão, o que antes a gente percebe era uma questão de cuidados com a família, pela sobrevivência, o homem como guardião, o homem como provedor dessa família, como modelo masculino para essa filha. A gente viu que elas perderam, elas nem têm um modelo masculino e, ao contrário, para elas ainda ficam discutindo como esse modelo sendo um modelo opressor, esse homem opressor que elas nem têm na vida. Que opressão que elas sofrem se elas não têm marido, se elas não têm filhos. Então elas chegam, eu vejo direto hoje mulheres com, por exemplo, com 36, 38 anos, falando, não, doutora, eu pretendo ter filhos um dia. Eu falo, um dia? É bom você começar a pensar assim, para ontem. Você está na prorrogação. Nos últimos 15 minutos da prorrogação dá para entender isso. E elas ficam chocadas. Como assim? Como assim? Os trabalhos hoje de fertilidade, principalmente na área de fertilidade, eles estão concluindo o seguinte: não há como saber a real população folicular, que é a capacidade de folículos viáveis para se tornarem óvulos, né? Numa mulher, se ela vai esgotar isso aos 38 anos, ou aos 32, ou aos 40. O que se sabe é que é considerado, uma mulher estar ovulando hoje aos 42 anos, é considerado um marcador de longevidade dessa mulher. Para você ter uma ideia, a maioria das mulheres aos 42 anos não estão ovulando, ou ovulam de maneira irregular. Não são todas, obviamente, mas o que se observa na prática é que mulheres que tentam engravidar nessa faixa etária têm alto índice de abortos, elas têm alto índice de má formação, elas têm também alto índice de infertilidade. E é porque ela tem endometriose, porque deu tempo de adquirir? Não, isso também é um processo. Claro que uma mulher mais jovem, ela tem uma fertilidade muito mais alta, com respeito a doenças sexualmente transmissíveis também, porque hoje é muito comum a gente ter, agora nós temos uma coisa chamada citologia em meio líquido, em que você pode, com uma coleta de preventivo de material cervical para copo citológico para fazer prevenção de câncer de colo do útero, você pode, nesse mesmo material, estudar infecções que são sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia, ureaplasma, urealiticum e o micoplasma. Então, eu tenho, por último, observado e tentado avaliar de algumas pacientes que sempre cursam com cervicite nos laudos,
eu tenho feito esses estudos e eu estou impressionada com a quantidade de clamídia e de doenças desse tipo que a gente tem identificado nessas citologias. Agora que a gente pode fazer por método de PCR, né? É um método caro, mas agora os convênios estão pagando, alguns convênios estão pagando. E a gente tem oferecido isso para as pacientes e eu estou chocada com a quantidade. Então, as mulheres, além de tudo, elas não cuidam muito bem da saúde reprodutiva delas. Isso é outra coisa que a gente tem observado, assim, né? Elas estão cuidando muito na academia, do corpo. E é um fenômeno incrível, porque os homens estão se depilando cada vez mais, depilando, tirando os pelos do peito. Eu me lembro que, bonito no meu tempo, quando eu era jovem, era um peito cabeludo, um peito, enfim, era um peito masculino. Hoje eles estão absolutamente lisos, né? E os homens olhando para o espelho, a gente vê isso na academia, né? Como eles malham olhando para o espelho e fazem posição, eles não estão olhando para alguma mulher, eles estão olhando para eles mesmos. E as mulheres buscando Eu tenho uma paciente que ela é minha paciente desde a adolescência, ela entrou na faculdade muito cedo, acho que com 17, 18 anos, e fez jornalismo. E ela é minha paciente desde aquela ocasião. Uma menina linda, loirinha, e muito bonita mesmo, de traços finos, um rostinho oval. Ela começou a fazer academia e tal, começou a namorar um cara desses da academia, e com o passar do tempo ela começou a usar hormônio masculino, parou de menstruar. Aí, doutora, eu tô sem menstruar. Falei, meu Deus, o que você está fazendo? O que você usou? Ah, usei. Aí vem aqueles nomes, né, de testosterona, não vou nem falar aqui para não dar ideia para ninguém, de hormônios injetáveis masculinos. Eu falo, para de fazer isso. Aí passaram-se uns anos, ela passou um tempo sem aparecer, 1 ano e pouco, 2. Quando voltou, a voz estava modificada. O queixo dela estava mais largo, parecia que tinha feito bioplastia. Queixo maior, ficou mais evidente o queixo. O pescoço discretamente mais alargado e a voz grossa. Olha, eu fiquei tão triste de ver aquilo. Eu falei, fulana, o que você está fazendo com você mesma? Ela, não, eu agora parei. Eu parei. E agora tá falando assim, grosso. Eu parei. Parou, mas já modificou a voz. A voz não volta nunca mais. Então, assim, as mulheres estão perdendo. E aí elas começam a envelhecer. Elas estão extremamente masculinizadas no físico, estão com pouquíssimo conteúdo de gordura, que é uma característica feminina ter. A gente tem deposição de gordura, até isso é imperiosamente guiado pelo estrogênio, né? A mulher tem o formato de corpo, cintura fina, o quadril larga, isso é na adolescência que acontece, pelos altos índices de estrogênio que ela está possuindo naquele momento, produzindo, né, que seu ovário está produzindo naquele momento do crescimento e da diferenciação dos caracteres sexuais secundários. E ela quer se livrar dessa gordura. Aí eu explico quando elas estão grávidas, olha, você vai aumentar o quadril, é normal. Quadril, um pouquinho na região do quadril, nas coxas, essa gordurinha de quadril e de coxas, ela é uma reserva energética para amamentação. É daí que vai sair a gordurinha do leite, que vai engordar o seu bebê, fazê-lo crescer, ganhar peso. E elas até durante a gestação, é impressionante como elas permanecem ligadas, elas ficam entre o desespero de fome, por causa das hipoglicemias que elas fazem, que é típico desse momento, né, da gravidez, e a tentativa de manter o corpo da maneira que é. Então elas envelhecem, essas mulheres, a pele envelhece mais rápido, esse teor de gordura a menos no corpo dá um aspecto de envelhecimento, a pele, a face dela, então ela enruga, aí ela começa a procurar os tratamentos, bioplastia, ela vai fazer preenchimento aqui nessa região, elas estão fazendo preenchimento para ficar com o queixo mais quadrado, você vê que até aqueles traços mais eslavos que algumas mulheres têm, as maçãs altas, que a gente considera tão bonito, elas agora estão levando isso aí a uma situação que elas estão fazendo preenchimento aqui nos pomes, né? Na região onde a gente, no zigomático aqui, e também nessa região do masseter, aqui no ângulo da mandíbula, que dá aquela característica mais angulosa da face.
que a gente atribui aos homens. Os homens mais atraentes têm traços mais angulosos, que se considera pela antropologia que ele foi capaz de produzir, de conseguir, de adquirir mais proteína para a alimentação, que isso mostra uma efetividade nesse homem, na sua capacidade de sobrevivência. Por isso as mulheres teriam mais atração por homens que tenham esses traços de masculinidade mais definidos. Você vai hoje na Europa e você olha para os homens, desapareceu. Os homens são frágeis, os homens estão com questões, não sei se eu sou homem mesmo. Outro dia eu estava ouvindo a doutora Cândida conversando num outro hangout sobre isso, não sabe, lotam os consultórios com dúvidas sobre a própria masculinidade. Então, assim, esse ambiente inóspito em que essas crianças são criadas para a sua respectiva masculinidade ou feminilidade, esse borramento das diferenças entre os sexos tem causado um tal ruído, uma dissonância cognitiva tremenda. As pessoas não sabem o que elas são, quem elas são. Outro dia eu estava ouvindo a Camila Palha falando, numa das entrevistas dela, no lançamento de um livro, e ela é professora da universidade, ela escreve muito sobre isso, e ela combate muito as feministas que colocaram os homens o último livro dela que ela escreveu, acho que ele se chama Free Man, Free Woman, ou Free Woman, Free Man, querendo dizer a mulher livre, mas homem livre, não, em que ela aborda essa questão da mulher estar culpando o masculino pela sua infelicidade, pela sua dificuldade de ser feliz dentro desse projeto de vida, ao invés delas se culparem por elas terem vindo a isso com essa busca por uma individualidade, por focar a vida em se diferenciar como ser humano, como uma pessoa capaz, como as suas ambições, ela abriu mão de conviver, abriu mão de formar família. E por isso que ela está infeliz. Porque no eu dela, o cerne dela, ela tem questões não respondidas, né? Essa busca também na parte sexual pela felicidade na união com o outro se perdeu completamente. As mulheres usam o masculino, o homem, elas usam a sua feminilidade como uma moeda de troca, atração para dominar, e não como uma atração para buscar uma relação amorosa, uma relação com afeição, uma relação, sim, com desejo, mas com uma realização no campo real, no campo da realidade, da vida. Não, elas entram em programas virtuais, né, e participam de chats, de encontros, e falam coisas ali, e conversam, e às vezes conversas excitantes e tudo, mas a coisa não se realiza, fica ali. Se falar, vou aí te encontrar, todo mundo vai para trás, não quero. E os homens falam, não, eu quero, você é linda, você é isso, maravilhosa, não sei o que, ela coloca lá uma foto mostrando o corpo, e ele fala, não, eu quero, então estou indo aí, me dá seu endereço. Eles recuam também. Então, há hoje uma dificuldade muito grande do ser humano, jovem, de sair desse virtual para viver no real. A gente observa, eu vejo as minhas filhas, que eu tentei criar dentro de princípios e tudo, são meninas muito boas, mas eu vejo a dificuldade da minha filha mais nova agora, que ela está fazendo residência em medicina. Cada paciente que ela está fazendo em clínica médica, e ela está num hospital de alta complexidade, que atende muito câncer, então ela lida direto com isso. Ela tem 24 anos, mas eu a vejo extremamente fragilizada para lidar com a morte, por exemplo. Ela sofre demais, sofre. Hoje eu estava conversando com ela sobre essa palestra, sobre essa entrevista da Camila Palha, falando das coisas que as mulheres abriram mão e por que elas são infelizes e tal. Ela encheu os olhos de água, me falando, mamãe, eu às vezes penso que eu nem queria ser médica, porque eu fico muito infeliz, eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso.
com essas mortes todas, com todo esse sofrimento. Então, assim, há uma dificuldade muito grande de encarar essa realidade. Na idade dela, eu já tinha filhos, já tinha uma filha, já tinha duas. Eu me casei com 23 anos, tive filho com 24. Engraçado, naquela época ainda casei achando que eu estava casando tarde, com 23 anos. Que veio a ser a mesma idade que a minha mãe se casou. E a minha mãe disse que se casou tarde. Então hoje, a minha filha que tem 30 e não é casada ainda, ela também é médica, ela fala para mim: mamãe, meus amigos que se casaram, 3 deles já se separaram. 3, em menos de um ano, ou em torno de um ano, uma com 9 meses. Já se separaram. A outra desconfia que o marido está traindo. Quer dizer, qual é a qualidade desses laços que são formados? Quando eles tentam trazer isso para a realidade, eles não conseguem vivenciar isso, porque eles não experienciaram. Essa capacidade da mulher de ser solidária ficou perdida lá para trás. Ela quer que o homem acorde de madrugada e ajude ela a cuidar da criança de madrugada. Eu sempre achei isso também, que o homem tinha que participar e tal. Por acaso meu marido foi um homem, eu trabalhava, dava plantão, né, quando eu era mais jovem, e ele sempre assumiu as meninas e se virou, aprendeu para ficar com elas quando eu era ausente. Ele foi um pai excelente. Mas a minha sogra, ele era filho único, ele foi criado com todas as benesses de um filho único, nada de cobrança, a não ser nos estudos. Mas ele transcendeu essa dificuldade da criação dele, a falta de convivência com outros núcleos familiares muito próximos. Ele foi criado muito só, e apesar de que ele tinha primos e tudo, mas só quando visitavam que ele conseguia conviver. Minha sogra não conseguiu ter outros filhos, ela teve mais 2 gestações, mas não conseguiu. Ele conseguiu, meu marido, transcender isso e ser esse pai para essas meninas, que eu fico muito feliz, porque tempos atrás a minha filha falou: mamãe, queria encontrar um homem igual ao papai para me casar. Não é que ele seja uma pessoa sem defeitos, mas você vê que elas conseguiram ver nele uma figura de confiança, uma figura em quem elas podem se apoiar, uma figura em quem elas podem confiar. Então, eu falo muito para as mulheres isso: escolham homens para vocês com quem vocês possam formar uma família, ter essa confiança, para criar um filho junto, para saber que vocês vão conseguir comer um saco de sal juntos, porque vocês estão priorizando a sobrevivência desse núcleo familiar e vão colocar as questões, as dificuldades de relacionamento na mesa, vão ser discutidas, vão ser resolvidas, vão ser perdoadas, vão ser toleradas as diferenças, para que se consiga fazer essa família sobreviver. Então, o que tem sido demonstrado é que essas agendas, através do feminismo principalmente, ela tem assim desvirtuado totalmente a posição do que deveria, né, da mulher, do que ela nasce no seu íntimo, porque todos nós temos a nossa espiritualidade, e quando você não realiza a sua espiritualidade, o seu organismo fica... A matéria, simplesmente, ela não é capaz de transcender-se. O que se transcende são as cargas espirituais que transcendem e se materializam. Elas se expressam na matéria, mas, na verdade, elas são espirituais. Então, quando você tem um relacionamento virtual, ele não consegue se expressar na realidade, no material. E essa própria dificuldade, né, o que tem acontecido é que o feminismo tem criado as mulheres para o feminismo, tem criado as mulheres para serem presas ou prêmios para esses homens que lutam nesses coletivos também do socialismo, que elas são criadas para as drogas, são criadas para a pedofilia. Com essa sexualização precoce, é a única coisa que a gente vai ver. Pedófilos sempre existiram e sempre existirão. Esse tipo de pessoa está aí na sociedade. Não sabemos quem são eles. E as crianças estão se tornando, com essa pauta chamada pedofilia, como
quer se expressar, que a criança tem direito à sua sexualidade, a exercer a sua individualidade, a expressão da sua sexualidade desde a infância, isso é escancarar as portas para que esses pedófilos se aproximem. Eu tenho uma história de uma paciente minha que ela falou para mim que ela começou a ser abusada sexualmente aos 3 anos de idade e que ela só percebeu que aquilo estava errado, que não era a expressão, que era um tio, uma pessoa próxima que vivia por alguma contingência dentro do núcleo familiar dela, dentro da casa, e ajudava a cuidar. E quando ela começou a perceber, quando a irmã mais novinha dela, que elas tinham vários anos de diferença, ela devia estar chegando aos 12 ou 13 anos, e ela começou a perceber isso, que ela viu que as outras meninas não tinham esse tipo de coisa, mas ela se calou, ela começou a ficar calada e aquilo foi fazendo mal. Quando ela percebeu que o tio estava abordando a irmã dela de 4 anos, foi aonde ela conseguiu forças para se revoltar contra aquilo e se rebelar e falar para ele: se você fizer alguma coisa com a minha irmã, eu te mato, eu sou capaz de te matar. E eu vou contar para todo mundo o que você fez. Você nunca mais vai tocar nela e nunca mais vai me tocar. Entendeu? E ela conseguiu se livrar disso. E depois ela me contando como foi para iniciar a atividade sexual dela de uma maneira normal, né? Com um namorado e tal. Ela falou: doutora, foram anos de terapia. Anos. Eu contei tudo isso para o meu namorado. E ele foi muito compreensivo. A gente ficou junto alguns anos sem que a gente tivesse qualquer coisa, qualquer relação sexual, porque ele entendeu que isso na minha cabeça havia sido recortado de uma forma. Eu coloquei isso para perda, ela fala. Eu sei que eu poderia ser uma outra pessoa hoje e eu consigo, sabe, ser feliz e tudo, mas a consciência de que eu fui tão abusada, ela sempre vai ficar presente comigo até eu morrer. Eu não vou conseguir me livrar disso. Então, é isso que cria esse tipo de agenda. É isso que cria meninos para a pedofilia também, para abuso sexual infantil, para eles terem a sua percepção de masculinidade totalmente borrada, desrespeitada, eles não conseguem, aí não sabem quem são. Então, esse tipo de dificuldade, o que está acontecendo hoje, o que nós precisamos olhar para o feminismo e ver, são exatamente qual foi o interesse. Isso começou em Moscou, essa reengenharia social, com o intuito de destruir, de transformar os seres humanos em escravos de um sistema de produção e de consumo e de destruir a civilização ocidental. A Camille Paglia fala sobre isso também, quando ela se refere aos estudos que ela fez sobre quando que essas questões, como a questão do transgenerismo, por exemplo, que está muito em voga hoje, ela considera, inclusive, uma coisa que qualquer médico com quem você conversar, que é um absurdo você discutir essas questões de gênero sem colocar em pauta a biologia das pessoas, a biologia desse corpo, né? A genética. Cada célula nossa é XY ou XX. Cada célula. A nossa produção hormonal, não adianta você fazer uma neovagina num homem, cortar o pênis dele, porque ele vai continuar sendo um homem. Não adianta dizer que ele vai ser menina, fazer hormônios para crescer o peito, e ele vai se depilar todo, e crescer o cabelo, e virar um Pablo Vittar, ele vai continuar sendo um homem. É um homem travestido de mulher. Os transgêneros, eles são hoje, considerados pela psiquiatria como um distúrbio, e esse distúrbio de percepção do sexo, né, percepção de gênero, é muito raro na população. Não é uma coisa comum. Como eles estão hoje querendo fazer. Aliás, Pablo Vittar não é transgênero, né? Ele é um homem que se traveste de mulher e toma o lugar de várias, né, cantoras e tudo, porque ele mitou como cantora, entre aspas. Você vê que o próprio nome dele é masculino.
Então, essa colocação do masculino no lugar do feminino e do feminino no lugar do masculino, você vê a história da jogadora de vôlei, né? A história do transgênero que estuprou uma criança dentro do banheiro que era X, né? Porque tem vários lugares, hoje a Alemanha também está colocando a opção, isso é recente, de colocar na certidão de nascimento, o nome é um X, para a pessoa escolher depois o gênero. XYX ou XXX, a pessoa Y vai escolher o que ela quer. Eles estão colocando lá no banheiro, e agora, inclusive, o movimento LGBT, eles estão acrescentando LGBTP, de pedofilia, em alguns países. Eu soube agora recente que tem países que estão já permitindo, acho que é o Canadá, considerando que sexo com animais, desde que não haja penetração, não é uma ilegalidade. Então você não pode processar uma pessoa porque ela estava fazendo sexo com um animal. E estão querendo também, tem alguns países, parece, querendo transformar a necrofilia em algo também que seja legal. Então, a que nível de enlouquecimento eles estão conseguindo trazer a população, a sociedade? Esse é o desejado, esse nível. E o estudo da Camille Paglia, quando ela fala a respeito de quando ela foi fazer as pesquisas para trás com respeito a isso, ela observou que em todas as sociedades que estavam no seu declínio, mas no final mesmo, quando elas ruíram, houve um borramento das diferenças sexuais entre os gêneros, que eles chamam de gênero, né? E isso ficou muito claro nesses estudos dela, que sempre houve. Então, baseado nisso, ela disse, nessa entrevista que eu assisti, que a nossa sociedade ocidental, está no final dos seus dias, se encaminhando. Então, essa é uma conversa muito difícil, muito inquietante. Eu fiquei esses dias todos muito inquieta, porque eu fui ler a respeito do feminismo todo, e depois escutando esse hangout do Ricardo Costa, que brilhantemente apresentou isso. Depois eu fiz uma parte escrita, que depois eu posso também disponibilizar para vocês, que foi mais ipsis literis o que ele conversou a respeito, e ele fala com muita propriedade sobre esse assunto. Isso é assunto de estudos para ele há muito tempo. Eu não sou uma especialista, eu sou uma ginecologista, uma mulher que lida, vamos dizer assim, com os efeitos desse fenômeno. Eu tenho pego mulheres muito infelizes, muito tristes, muito sem saber como lidar com as questões de profissão. Elas são muito culpadas de deixar os filhos, elas sentem culpa dos abortos que elas fizeram e se sentem incapazes de se perdoar. Isso é uma frase que eu escuto muito. Então, para quem pensa, é direito, é questão de saúde, eu devo dizer a vocês que isso é uma questão de saúde mental e espiritual, muito mais do que física. E é isso que estão tentando roubar de nós. A nossa saúde física, mental e espiritual. Porque quando você faz com que uma sociedade, que você forge que toda a sua felicidade provém de coisas materiais, como é a nossa, a gente está vivendo uma era de um grande materialismo e as pessoas estão tremendamente infelizes, porque é igual buscar o pote de ouro, literalmente, no final do arco-íris da vida. Eu vejo dessa forma. Essas pessoas que chegam no final da vida absolutamente secas, vazias. Quem não formou família, uma das comparações que a Camille Paglia fez, em provocação a essa intelectualidade hoje presa ou
encastelada nas universidades americanas, e ela fala muito da realidade americana, né, porque é lá que ela está inserida, ela é professora universitária também, em uma faculdade, enfim, uma universidade ligada das artes na Filadélfia, e ela fala que essas mulheres chegam ao final da vida em posições de destaque nas suas carreiras e que a partir do momento que elas se aposentam, elas são esquecidas no dia seguinte, e porque tem outras pessoas querendo ocupar esse lugar delas e elas não sabem lidar com isso. Então são pessoas que vivem o fade da sua vida, o final da vida, o apagar das luzes desse caminho, né? Esse final de caminho, que as luzes vão se apagando, as pessoas enxergam pior, elas ouvem pior, acabam, se você não tem laços familiares, laços que sustentem o seu emocional nesse momento de vida em que a fragilidade da velhice se mostra, são pessoas que são tremendamente infelizes, se tornam pessoas absolutamente amargas, que não veem sentido nenhum na vida. Então, falar sobre essas questões de como o feminismo afeta não apenas as mulheres, mas que, como eixos emocionais e dinâmicos dessa sociedade, essas mulheres são essa figura que tem na sua imaterialidade, como os católicos gostam de dizer, na Maria, que expressa essa mulher, a humildade, a capacidade de doação, a capacidade de amar, todas essas coisas que as pessoas atribuem a Maria, que foi a mãe de Jesus, né? Isso está tudo ficando perdido. E tem trabalhos, dizem que é o trabalho mais antigo que ainda está em curso, que é um trabalho da Universidade de Harvard, e com isso eu quero encerrar essa palestra, depois eu vou disponibilizar a parte que eu escrevi, porque provavelmente muita coisa do que eu escrevi eu não consegui trazer aqui a conversa, e é muito interessante, porque o estudo do Ricardo é um estudo muito sofisticado, mas que a gente vai ouvindo e vai percebendo o quão real essas coisas que ele diz, elas se apresentam nas nossas experiências, como que a gente percebe, como que ele dá nome a essas coisas que a gente percebe. Eu quero encerrar com essa questão desse trabalho, que foi citado por uma médica geriatra, o nome dela é Luciane, eu esqueci o sobrenome, acho que Tavares, talvez, mas depois também posso pedir para colocar no vídeo embaixo, ela falando a respeito da velhice. Ela é gerontóloga e geriatra, e ela faz palestras a partir de um livro que ela escreveu sobre essa questão do envelhecimento e da morte. Ela fala desse trabalho, esse trabalho diz que eles pegaram jovens em Harvard nos anos 30, esse trabalho começou nos anos 30, um grupo de jovens da universidade, que já era elite naquele tempo, né? Os universitários de Harvard eram a elite, e pegaram um grupo de pessoas muito simples da comunidade pobre da região e acompanharam esse grupo. Esse trabalho ainda estava em andamento quando ela escreveu, quando ela fez esse vídeo que eu assisti, eu acho que foi em 2017, ou 2016 talvez. Ela diz o seguinte, que eles fizeram uma avaliação do que foi importante no processo de envelhecimento dessas pessoas. E chegou-se à conclusão que não foi o colesterol, não foi a parte genética, a saúde física que era boa, exercício físico que eles praticavam. O que fez as pessoas chegarem bem à velhice, essas pessoas que chegaram bem, o que elas tinham em comum era que elas foram pessoas capazes de formar laços afetivos, os relacionamentos que as sustentaram ao longo de toda a vida, nos processos, nas perdas, nas grandes dificuldades que elas tiveram que enfrentar, elas tinham presente esses laços. E hoje as pessoas não têm. As pessoas que não têm, elas muito facilmente optam pelo suicídio. Eu tenho pacientes que falam para mim assim, doutora, eu gosto tanto de vir aqui conversar com a senhora. Eu fico até emocionada de falar isso, porque eu tenho grandes amigas, pessoas com quem eu tenho assim
um prazer imenso de conversar sobre a vida, sobre os problemas. E quando eu converso com as minhas filhas, eu observo a dificuldade que elas têm de encontrar essa mesma coisa que eu tenho encontrado em mulheres da minha faixa etária, que conseguem se expressar, que conseguem ter esse arsenal, esse arsenal de experiências afetivas que as sustentam nas horas de dificuldade. Esse conjunto de crenças também, porque a gente vai ser sustentado de acordo com as nossas crenças. Se a gente não acredita em nada, vai ser muito difícil encarar o nosso envelhecimento, a nossa senectude, a perda que a gente vai tendo progressiva da nossa autonomia e, por fim, ou antes, às vezes, quando infelizmente acontece, a perda da nossa independência de decisão, né? Quando você começa com Alzheimer, com uma doença dessas crônicas que afetam a sua capacidade de raciocínio, você perde a sua independência, às vezes, mais cedo do que perde a autonomia, e isso é muito ruim para todos. Enfim, eu queria deixar no final dessa explanação, dessa conversa, né, na verdade, muito informal sobre o feminismo, não sei se posso dizer conselho, porque não me considero assim uma anciã, nenhuma pessoa do alto dos meus tantos anos. Eu tenho 56 anos, quase 30 de profissão, mas na verdade foi por essa observação, por esse lado humano, que não tem a ver com a medicina, que eu tenho convivido com mulheres ao longo desses 30 anos e antes, porque minha família, nós éramos 5 mulheres também, então o meu universo sempre foi muito mergulhado no feminino. O que eu posso dizer para vocês, não percam aquilo que tem de mais precioso dentro de vocês, de mais íntimo, que é essa harmonia com os seus desejos nunca ditos, mas os seus desejos mais profundos, que vocês às vezes se recordam desde a infância. Né? Outro dia a Thaís Araújo estava falando do horror que ela ficou quando a filha dela quis uma tabuinha de passar para brincar. Ela ficou aterrorizada com aquilo, primeiro porque ela é negra, e acho que ela deve ter remetido à função de empregada doméstica, né? Dessa questão de ser um trabalho menos respeitado. Mas eu acho isso de uma falta de sabedoria tão grande, porque é muito importante que as pessoas saibam fazer essas coisas, sabe? Se cuidar, enfim. Os homens também precisavam se voltar mais para saber técnicas de sobrevivência de todos os tipos, porque se a gente tiver um crash aí social muito forte, a gente voltar por uma situação qualquer que aconteça, um pulso eletromagnético, alguma coisa que destrua tudo que se construiu em termos de eletricidade, enfim, de organização que nós temos hoje para viver tão confortavelmente, né, dentro da nossa casinha, com luz elétrica, com água encanada, com roupas que não precisam passar. Mas é muito importante a gente manter em mente que essas qualidades, essas habilidades de sobrevivência são muito importantes para os homens, e eu diria para as mulheres também, essa capacidade. Eu passo as camisas do meu marido. Eu sou médica e eu passo as camisas dele com muito prazer. Sou eu que passo. Ele às vezes tenta passar, eu falo, não, gente, você não vai passar a camisa não, que você não sabe passar direito. Ele fala, me ensina que eu passo, eu tô aqui. Ele tenta fazer, mas eu falo, não, isso não é você que vai fazer, sou eu. Como ele também sabe fazer alguma coisa na cozinha, mas ele detesta. Então quem cozinha aqui em casa sou eu. E eu fui uma pessoa que eu me orgulhava, infelizmente, eu devo dizer isso para vocês, como que a gente muda, né, com o tempo, quando você começa a ter um pouco mais de maturidade, percepção. Minha mãe não foi uma mulher, teve muitos filhos, trabalhou muito, coitada, para nos sustentar, inclusive, e ela era professora, trabalhava muitas horas, mas eu cresci, ela não gostava de cozinhar. Então, como que isso passa de uma geração para outra? Porque eu sempre achei que eu detestava cozinhar. E aí, eu falava sempre assim, eu só entro na cozinha para beber água. Daí, depois dos 36 anos, eu me lembro vagamente, 36, 37 anos, eu falei, puxa, eu gosto tanto de comer bem,
Por que eu não posso cozinhar? Eu vou aprender, vou resolver essa porcaria que eu não sei fazer, tudo que eu faço dá errado. E aí comecei a cozinhar. E hoje, assim, tudo que eu faço, a minha família ama as coisas que eu faço, que eu cozinho. Eu sei fazer pão, eu gosto de fazer pão. Eu gosto de planta, eu gosto de plantar. Isso é uma coisa que eu resgatei, porque minha mãe sempre gostou e eu nunca tive paciência com plantas. E hoje eu tô aqui apanhando, cuidando de orquídeas e tal, aqui em casa. E eu trabalhei muito durante muito tempo, eu tinha poucas horas, cheguei a trabalhar mais de 80 horas por semana durante um bom período da minha vida. E eu não falo em termos de arrependimento, porque era o que eu via naquele momento como única expressão, como única forma de atravessar aquele momento. Eu tive filhos na faculdade, então eu fazia medicina e trabalhava, porque eu já tinha feito outra faculdade antes. Isso foi muito pesado para mim e devo dizer a vocês que isso foi uma coisa assim arrasadora. Hoje, quando eu olho para trás, eu tento nos últimos anos resgatar na minha relação com as minhas filhas aquela mãe que eu não consegui ser, que eu não consegui estar presente. Então, hoje, quando uma moça fala para mim que ela vai parar, que ela fala, doutora, todo mundo enchendo meu saco porque eu vou parar de trabalhar, não dou conta disso. Eu falei, olha, não tem coisa mais preciosa que você possa fazer pelo seu filho do que dar de si, dar da sua presença para ele. Tem melhor pessoa para criá-lo do que você, que vai amá-lo, que vai ensiná-lo. Não tem creche que possa superar isso. A creche vai roubar seu filho de você, vai ensinar ele que o coletivo é que vale, entendeu? E é isso que organizações como essa UJS estão fazendo hoje com os jovens, porque eles não encontram na sua família um espaço para conversar essas angústias, essas dificuldades. Se o pai se coloca na posição de dar o corretivo nos filhos, de dar a linha, de falar tem que estudar e você não vai sair e você vai ficar aqui e eu quero saber com quem que você está andando e você não vai ficar no celular o tempo todo, vamos desligar isso, porque você não pode viver dentro do telefone, você tem que aprender a viver aqui fora, porque é aqui que a vida rola. Então, esses pais, aí esses meninos entram nesses grupos que estão inseridos dentro das igrejas, inclusive, através de grupos de células e grupos da própria Igreja Católica, como eu tenho tido reportes a respeito, e vão pegar os seus filhos e problematizar aquela situação. Seu pai não te entende. Então, fiquem muito atentos aonde os seus filhos estão, com quem eles estão andando, o que eles estão ouvindo e como eles estão se sentindo. Tenham olhos para isso. Tenham humildade para perceber onde vocês estão errando, onde vocês erraram, o que vocês deixaram de ver. Abram os olhos, tá? O feminismo, ele não é nada sobre liberdade. Ele é tudo sobre escravidão de homens e mulheres. Tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, nessa conversa extremamente informal. Muito obrigada por me ouvirem.